Vamos ler Mateus, capítulo 16, versículos 17 a 27. E eu queria que você me ajudasse. Eu vou ler os versículos pares. Não, eu vou ler os versículos ímpares, porque eu começo. E você lê os versículos pares. Versão que eu estou usando é a versão NAA. E aí você vai ler aqui no telão em voz de coro. Estão prontos? Nós vamos ler até o 27. Então eu começo e eu termino. E vocês vão lendo os pares, tá bom? Estão prontos? Joia. 17 já está no data show? Joia. O 18 é de vocês. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Desde esse tempo, versículo 21, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, isso de modo nenhum irá lhe acontecer. 23, mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você, Pedro, é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as coisas dos homens. 24. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Agora sim, o 25. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Porque eu estou lendo o texto inteiro para ajudar você a se lembrar de algo que a gente trabalhou ontem, que é, no mesmo texto, Pedro é usado por Deus para falar: tu és o Cristo, e é usado pelo diabo daqui a algumas horas para dizer: você não vai morrer coisa nenhuma. E nesse texto nós percebemos claramente a força da dubiedade na natureza humana, essa dubiedade que precisa ser vigiada. E eu trouxe o texto inteiro para você ver as duas coisas: Pedro sendo usado por Deus, Pedro sendo usado por diabo, para lembrar você que você é homem de Deus como Pedro, e que se você não vigiar diariamente a sua dubiedade, às vezes você vai se pegar liberando uma palavra de vida, e daqui a pouco você vai se pegar liberando uma palavra de morte que mata. Mas eu quero te lembrar disso que a gente viu ontem, para avançar um pouco e chegar no final do texto, a partir do versículo 23, e é a partir do versículo 23 que eu quero trabalhar agora de manhã com você, até o versículo 27, aonde Jesus nos dá uma receita simples para a gente lidar com a nossa dubiedade todo dia. E a primeira coisa que Jesus nos dá como ferramenta para a gente tratar a nossa dubiedade está no versículo 23, quando Jesus diz para Pedro qual é o problema. Ele diz para Pedro assim: Pedro, eu te chamei para ser uma pedra de construção que vai construir a minha igreja, ô cara de pau.
Eu não te chamei para ser uma pedra de tropeço que vai ficar no meu caminho tentando me fazer tropeçar. Pedro, por que você virou uma pedra de tropeço, Pedro? Porque você não leva em consideração como Deus vê o mundo e você está levando em consideração como os homens veem o mundo. Essa é a primeira coisa. Por que você caiu nessa esparrela? E se você entendeu por que você caiu nessa esparrela, você já deu 80% de passos para fora do controle da dubiedade. Por que a gente é dúbio? Porque tem dois pontos de vista sendo olhados o tempo todo. Como Deus vê o mundo? Como os homens veem o mundo? Me lembro de ter falado para um pastor sobre a nossa mentalidade de oferta, mas eu só falei porque ele perguntou, não estava tentando empurrar nada garganta abaixo dele, porque essa é uma das minhas filosofias de vida. Eu não vou ensinar para quem não quer aprender, porque não tem necessidade. Mas ele perguntou, pastor, me explica esse negócio da visão de vocês de oferta. Então, pastor, eu entendo que oferta é sua relação com Deus e que oferta é voluntária. E que quando a gente faz pressão para as pessoas ofertarem ou dizimarem, mesmo que a pessoa aceite a minha pressão, a minha manipulação, não serviu em nada para ela. Por quê? Porque ela não fez de verdade. Ela está sob minha manipulação. Então não é para Deus. A relação dela com Deus não está funcionando. Então todo o dinheiro que ela deu não vai resolver em nada para ela. E enquanto eu explicava, o semblante dele mudou. Mudou para um semblante de um pouco de raiva, um pouco de resistência. E a resposta dele foi algo assim: é fácil para você falar isso, porque sua igreja tem um monte de gente rica. Sua igreja tem um monte de gente rica. E o povo de lá oferta com tranquilidade. Eu quero ver você vir ensinar isso, assumindo uma igreja como a minha, que o povo é tudo muquirana, que ninguém dá nada. E se a gente não botar pressão, ninguém dá nada, pastor. E aí no final do mês tem conta para pagar. O que ele estava manifestando? O jeito de pensar dos homens. E o que eu estava manifestando? O jeito de pensar de Deus. Então, esses dois jeitos de pensar, eles sempre vão se chocar. Por isso que Tiago, na sua epístola, no capítulo 4, Tiago diz assim: para de se enganar. Se você ficar amigo do mundo, vai ficar inimigo de Deus, porque Deus e o mundo pensam de forma contrária. Então, existe uma filosofia mundana, uma filosofia dos homens, focada em necessidade de controle, numa imposição de poder. Paulo chama isso, quando nas suas epístolas, de doutrina de homens. É só doutrina de homens. E, gente, a doutrina dos homens é muito inteligente. Muito inteligente. Mas não é o pensamento de Deus. A doutrina dos homens era combatida por Jesus o tempo todo, porque ela é inteligente. E ela faz sentido. Por exemplo, é claro que se eu não botar moral nesse povo, que se eu não arrumar ferramentas de controle para puxar as rédeas deles, se eu não fizer algumas ferramentas de ameaça, eu vou acabar perdendo o controle do povo. Isso não tem lógica? Tem lógica. Mas aí eu passo para a percepção de que se não for eu controlando, vai dar ruim. E eu me torno o Deus da minha própria vida, do meu próprio ministério e das pessoas. Enquanto que, na verdade, quem devia ser Deus é Yahvé. Final de semana passado, eu dei para um grupo de discípulos o tema governo teocrático na igreja. E dentro do tema governo teocrático na igreja, a gente trabalha que a igreja é reino de Deus. Embora seja uma instituição secular, mas ela é uma instituição secular que quer ser governo de Deus. Então a gente tem que deixar Deus governar. E aí, para trabalhar a ideia de governo teocrático,
a gente voltou, dentro do assunto, ao momento em que Israel pediu um rei. E quando Israel pede um rei, gente, quem leu o livro de Juízes entende perfeitamente por que Israel quer um rei. Se você lê o livro de Juízes, você notou que é um período onde a gente fica com asco do povo. Você percebe claramente no livro de Juízes assim, ó. Página 1, o povo está feliz com Deus. Página 2, o povo peca. Página 3, o inimigo ataca. Página 4, o povo se arrepende. Página 5, Deus levanta um juiz para salvá-los. Página 6, o povo está bem. Página 7, o povo peca. Página 8, o inimigo ataca. Página 9... Gente, é horrível. Aí veio o governo do profeta Samuel, porque Samuel é o último dos juízes. E Samuel é o cara. Aliás, que é uma coisa bem feita, começa cedo. Samuel cresce no templo. Pequenininho, estava lá servindo a Deus. Quem começa cedo vai dar boa coisa. Seja lá o que for que você quer treinar, naquela direção que o treinamento for dado, vai ficar bom, porque começou cedo. Samuel é esse cara. Samuel governa sobre Israel por 40 anos. É um juiz, um dos juízes. E era um sujeito dedicado, montava no jumentinho dele de norte a sul de Israel, visitava todas as tribos, era um sujeito envolvido nas questões do povo. E aí Samuel começou a ficar velho. E Samuel tinha filhos, mas os filhos de Samuel não eram Samuelzinhos. Os filhos de Samuel eram tipo Samuelzinhos desviados. O povo de Israel, claro, eu não quero esses meninos governando sobre nós. E o pensamento lógico, embora não houvesse uma monarquia em Israel, era de que se Samuel foi o juiz, os filhos dele vão dar sequência no juizado dele. E aí o povo faz uma reunião de norte a sul e envia delegados para Samuel e fala: Samuel, levanta um rei para a gente, porque a gente não quer que seus filhos governem sobre nós. E Samuel foi falar com Deus. E Deus falou assim: dá um rei para eles, porque eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim, eles não querem que eu governe sobre eles. Pensamento humano. É demais pedir um rei para evitar essa bagunça que a gente tem vivido durante todo o livro de Juízes? É pedir demais? Pelo amor de Deus, claro que não é. É muito inteligente dizer: Deus, nos dá um rei, porque a gente gostou do período de Samuel e a gente não gostou do período antes de Samuel. Então, vamos botar ordem na casa, vamos levantar um rei. E a fala de Deus é: dá um rei para eles. Eles não te rejeitaram, não. Eles me rejeitaram, tá legal? O pensamento humano é esse pensamento. Esse jeito de pensar que não consegue enxergar que o povo de Israel é o povo de Deus durante todo o livro de Provérbios, de Juízes, e que no meio daquela bagunça, Deus ainda era Deus. Deus ainda estava no governo. O pensamento de Deus é entender que as mesmas bagunças que houve no livro de Juízes houveram no tempo de Saul, as mesmas bagunças houveram no tempo de Davi, as mesmas bagunças houveram no tempo de Salomão. Qual é a diferença, então, do governo no tempo de Juízes e do governo, por exemplo, no tempo de Davi? A única diferença é que quando o povo tem um ponto para apoiar sua confiança, alguma coisa visível, uma comprovação, ele relaxa com relação aos problemas. Não se engana, aquelas desgraças todas que você vê no livro de Juízes aconteceram no tempo de Davi também. Mas por que ninguém ficou sabendo? Porque estava todo mundo focado na parte do reino que dava certo, porque todo mundo está confiando em Davi. A diferença é que em Juízes tem um governo invisível. Gente é gente no governo dos Juízes e gente é gente no governo de Davi. Gente é gente, e eles dão aquelas picuinhas mesmo. A diferença entre a confusão numa igreja
quando o povo tem um pastor de confiança para olhar para ele, e a confusão numa igreja, quando o povo não tem um pastor de confiança para olhar para ele, é que o povo não tem para onde seguir. É só isso. Mas a bagunça é a mesma. Um homem de Deus de confiança não evita que o povo faça besteira, porque o povo faz. Não tem jeito. Gente, é um bicho difícil de criar em casa. Aliás, pastor, pastora, se você não colocou isso na sua cabeça ainda, coloca, faz esse favor para você mesmo. Gente, é difícil. E não é só o seu povo, não, porque a gente sempre acha que é o nosso. Meu povo é muito difícil. Eu olho aquele povo lá do pastor Jusimar, todo mundo calminho, tranquilo, sossegado. É o meu povo que é um povo difícil. Não, o meu também é difícil. E o de todo mundo é. Gente, é um bicho difícil de criar em casa. E o que é o governo teocrático? É a gente parar de achar que as nossas soluções é que resolve o problema. É Deus quem resolve o problema, às vezes, através das nossas soluções, às vezes, apesar das nossas soluções. Muitas vezes, a gente que pastoreia há muito tempo já viu isso muitas vezes. Você toma uma postura achando que essa é a melhor solução, mas você não está confiando na sua solução. Eu tomo uma postura pensando que é a melhor solução, mas eu estou confiando em Deus. O problema se resolve, e depois que o problema está resolvido, eu vou olhar e perceber que o que eu fiz tinha tudo para dar ruim, só não deu porque Deus fez a intervenção. Então não é eu, as minhas ferramentas, não é o que eu tenho na mão, é Deus. Mas por que eu estou te falando de governo teocrático? Para te apontar que a lógica humana é perfeitamente clara. No tempo de Juízes, a gente vê o povo está sofrendo por falta de um rei. No tempo de Samuel, a gente percebe claramente, está vendo a diferença que faz um homem no governo? Tudo vai para o lugar. E aí o povo diz, a gente quer isso, Senhor, a gente não quer aquilo. E ninguém falou assim, se for a sua vontade para nós. Ninguém perguntou, qual é a sua vontade? Você quer botar um rei para a gente? E, irmãos, Deus pretendia dar um rei para Israel, tanto é que deu Davi depois. Mas Deus não queria que o povo tomasse as rédeas e eles resolvessem governar tudo. Eles resolvessem que eles sabem o que é melhor para si mesmo, o que é melhor para a nação. Porque eu estou fazendo você pensar no governo teocrático para ajudar a entender isso que Jesus fala para Pedro. Pedro, sabe por que deu ruim? Porque você está interpretando a circunstância do ponto de vista dos homens e não do ponto de vista de Deus. Qual é o ponto de vista de Deus? Fé, dependência, entrega, confiança, viver um dia de cada vez, mandar a ansiedade para os quintos dos infernos e relaxar. E sabe quando Deus estiver a fim de botar sua igreja abaixo? Pega a marreta e ajuda ele a derrubar. Eu estou falando sério. O salmista, no Salmo 127, ele diz assim, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas. Se o Senhor não construir a casa, em vão trabalham os pedreiros ou os construtores. Então o lance é o seguinte, eu estou numa casa, Deus está a fim de derrubar ela, eu não vou proteger, eu vou pegar uma marreta e vou derrubar junto. Mas se Deus está construindo a casa, eu vou pegar uma colher de pedreiro e vou, mal e porcamente, porque eu sou ruim de pedreiro pra caramba, mal e porcamente, mas eu vou ajudar a construir, porque é isso que Deus está fazendo. Mas se Deus está derrubando, eu vou derrubar também. Deus está querendo invadir a cidade, eu vou invadir também. Não, Deus está guardando a cidade, eu vou ser um dos guardas protegendo. Eu não quero ir para onde Deus não quer ir. Isso é o pensamento de Deus. E Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, quer vencer a dubiedade do seu coração? Para de pensar como os homens pensam. Porque os homens têm uma lógica que coloca o controle na mão deles. Que procura ter certezas absolutas de que ele vai conseguir apertar os botões certos para o mundo funcionar. Acredita em mim, eu sei das coisas. O mundo não tem controle. A vida é uma constante aventura. Nada é seguro, nada é certo. Nada é garantido. A gente está o tempo todo correndo risco e não vê.
E tudo que o homem queria é achar um jeito de botar uma cordinha, amarrar e garantir assim, agora está pronto, vai dar certo para todos sempre. Não vai. Tira seu cavalinho da chuva. Está tudo encrencado. E a qualquer momento pode dar muito ruim. E quando der muito ruim, não tem problema nenhum se Deus está na sua vida. Porque se Deus está com você, o dilúvio chegou, tá bom, preparei uma arca, vamos embora? Babilônia chegou, vai destruir tudo, botar Jerusalém abaixo. Vou te guardar e você vai comigo para Babilônia. Ou você vai ficar em Jerusalém e os soldados não vão nem te ver. Gente, era um fenômeno o profeta Jeremias dentro de Jerusalém durante a invasão de Nabucodonosor. Aqueles soldados vinham matando todo mundo, e mata um, e mata outro, e mata outro, e mata outro, e mata outro, porque os soldados da Babilônia eram cruéis. Jeremias está ali andando no meio da rua, chegava nele. Não, você não. E mata outro, e mata outro, e mata outro. Jeremias estava lá, na hora da destruição de Jerusalém. Mas não pegaram ele, não botaram a mão nele. Então a questão não é, eu vou garantir que o mundo vai dar certo. Eu não tenho ferramentas para isso, eu não sou Deus. As coisas vão dar ruim. A diferença é só que Deus está com você. Dá ruim. Eu não tenho controle sobre isso. E a nossa ânsia por controle é pensamento de homem. Deus está falando para Pedro assim, Pedro, você deu ruim porque você está tentando controlar. O que Pedro estava tentando controlar? Jesus falou, eu vou morrer. E Pedro falou, perdi minha poupança. Meu investimento que eu estava fazendo lá nas ações da Petrobras deu ruim, caiu tudo, minha grana foi lá embaixo. Essa é a sensação de Pedro. Ele investiu tudo o que ele tinha naquele indivíduo e agora o indivíduo vem para cá com a conversa fiada que vai morrer? Não. Mas não mesmo. O que tem no coração de Pedro? Pensamento de homens. Qual é o pensamento de Deus para Jesus? O pensamento de Deus para Jesus é, eu tenho um plano, você não sabe qual é, ou está comigo, ou está contra mim. Jesus vai para a cruz, é julgado, condenado, é pendurado do lado de dois facínoras, gente ruim pra caramba, para todo mundo passar e ver ele no meio dos dois, porque os dois eram conhecidos como gente ruim, e Jesus está lá no meio. Esse do meio, eu sempre ouvi falar que ele era gente boa, mas está junto com esses dois, então não deve ser. E Deus planejou isso, não foi um acidente. Jesus não foi para a cruz porque Deus não conseguiu fazer, então ele deixou acontecer, não estava no plano. Aliás, Paulo diz aos Gálatas uma coisa estranha pra caramba. O filho que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, para o Deus que não está dentro do tempo, para o Deus que ontem, hoje e amanhã, para ele é tudo hoje, é tudo agora. Esse Deus que não está dentro do tempo, para ele, Jesus já tinha morrido desde o dia em que ele falou assim, vai ser. A partir desse ponto, para ele, Jesus já morreu. Porque o tempo para ele, ontem, hoje, amanhã, para ele é tudo igual, é tudo agora. Então, Deus não se enganou quando colocou Pedro, Tiago, João, o barquinho e Maria Madalena na mesma encrenca, que é perder o seu amado rabino, que eles tinham verdadeira adoração por eles. Deus não errou, Deus não estava cometendo um erro, eu não sei o que eu vou fazer, tá bom, deixa morrer. Não, estava no plano. Mas Pedro não consegue alcançar isso. E aí ele fica muito chateado, porque o pensamento dele é o pensamento dos homens. Então a primeira coisa, para a gente deslanchar e botar a nossa dubiedade para os quintos dos infernos, mandá-la calar a boca, entender que o pensamento de Deus nunca vai coadunar com o pensamento do mundo. Deus sempre tem um plano. Nas piores tempestades, nas noites mais escuras, nas dificuldades intransponíveis, Deus tem um plano. Ele não saiu do controle, está tudo bem. Eu ainda não sei como, mas está tudo bem. Toca numa pessoa perto de você e fala para ele assim, está tudo bem. Fala para ele assim, eu ainda não sei como, mas está tudo bem.
Primeira coisa, versículo 23. Aceita o pensamento de Deus e para de pensar o pensamento dos homens. Versículo 24, Jesus está ensinando outra coisa para Simão vencer a dubiedade dele. Lembra que esse texto é exatamente a sequência do momento em que Pedro foi dúbio. Usado por Deus e usado pelo diabo horas depois. E aí Jesus pega a deixa e dá sequência. No versículo 24, então, tá ligando esse texto ao que foi falado anteriormente. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, tem 3 coisas para serem feitas aqui. Então, se alguém quer vir após mim, número 1, negue-se a si mesmo. Número 2, tome a sua cruz. Número 3, siga-me. Nota que Jesus está falando de se alguém quer vir após mim, usando uma linguagem generalizada, se alguém... Mas não tem quando você faz uma linguagem generalizada, mas olha para uma pessoa? Então, tem gente... E olha para a Elânia. Tem gente que faz assim, 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 assim. Então, tem gente que é bonito, né? Jesus está dizendo assim: se alguém quiser vir após mim, e olha para Pedro. Porque Pedro é o sujeito que está sendo dúbio nesse texto. Se alguém quiser vir após mim, precisa fazer 3 coisas. E precisa se lembrar de 3 coisas. Quais são as 3 coisas que ele precisa fazer? Número 1, negar a si mesmo. E negar a si mesmo, gente, é uma coisa que a nossa geração não entende. Não faz sentido para essa geração, para esse momento da história. Porque a nossa cultura é uma cultura que está andando na direção de dar lugar ao animal que mora na gente. A nossa cultura tem acreditado que se tem um impulso em mim, e esse impulso é, entre aspas, natural, eu tenho que dar lugar a ele. Porque só assim eu vou ser feliz. Você está vendo, na cultura mundial, um povo que dá lugar ao que sente, aos impulsos. E o resultado disso, o número de suicídios aumentaram no planeta desde algumas décadas atrás, quando isso começou a ser implantado. Então não é verdade que se eu me entregar aos meus impulsos, eu vou ser feliz. A verdade é que meus impulsos precisam ser governados. Mas, para que os meus impulsos sejam governados, eu preciso negar a mim mesmo. Negar a mim mesmo é aprender a falar não comigo. Sabe o menino pirracento? Aquele menino bem pirracento, que quer brincar com a faca amolada, que acabou de chegar da cutelaria, aquela faca que você usa para alguma coisa muito importante, que você pode fazer a barba com ela. Acabou de chegar da cutelaria e você colocou a faca lá, mas o cabo dela é verde cana fluorescente. E o menino, fazendo pirraça, ele quer a faca. O que você faz? Não responde não, que é melhor. Alguns de nós vai dar a faca para o menino brincar. E vai falar assim, pega, mas com cuidado, viu? Aí Deus olha do céu e fala assim, você está ficando doido. Não está vendo que o menino não vai ter cuidado, ele vai decepar o braço, garoto. Ah, mas eu não aguento, eu tenho que dar a faca para ele. Eu não suporto, meu coração dói. Que doa o seu coração e não o braço do menino quando for decepado. Negar-se a si mesmo é essa capacidade de dizer não para o menino pirracento que mora em você. Porque tem um menino pirracento que mora em você, que só Deus para ter dó. Só Deus e eu conheço essa criaturinha que mora aí dentro de você. Pirracento, mas não pode, mas eu quero. Mas vai cortar sua mão. Não, eu vou ter cuidado, eu prometo. Ele fala, não vou cortar o meu braço, eu vou cortar o braço do gato. Mas não pode cortar o braço do gato também, mas eu quero. Negue-se a si mesmo. É preciso dizer não para você. E aqui, gente,
A gente só vai conseguir dizer não pra gente se a gente abrir mão dessa filosofia desgraçada, maligna, infernal, que toma conta do nosso tempo, que diz que seus impulsos precisam ser expressados, porque se eles não forem, você vai entrar em depressão, e você vai sofrer, e você vai ficar angustiado, porque a solução da alegria e da felicidade do planeta é dar vazão. Aí o indivíduo vai lá, dá vazão, a conta chega, só Deus para ter dó. Agora que já decepou a mão. Se der tempo de costurar a mão de volta, o preço é menor, porque depois de algum tempo, muito tempo de fisioterapia, é capaz da mão voltar. E um conselho para os pastores. Nessa geração, pastores, às vezes o único jeito que você tem como pastor, você está cuidando de alguém que quer porque quer dar vazão aos impulsos, às vezes a única solução é deixar o indivíduo ir e fazer o que ele quer fazer. Você não tem controle. Às vezes, quando você tenta impedir, você só piora as coisas, porque ele vai fazer ainda pior porque você está tentando impedir. Às vezes, a gente só pode nos proteger para que o mal seja menos para todos nós e mais só para ele, e deixar. Que controle você vai ter? Negue-se a si mesmo. Aprenda a dizer não para você. Eu queria comer um doce. Você pode comer o doce? Pode, então come. Eu queria comer um doce. Você pode comer o doce? Não, não pode, então não come. Mas eu queria, não pode. Toca numa pessoa perto de você e fala para ela assim com voz forte, não pode. Três coisas que Jesus está falando para fazer. Número 1, negue-se a si mesmo. Número 2, aceite sua cruz. Na nossa Bíblia, a palavra é tome sua cruz, pegue ela. Mas a ideia por trás desse tomar é a ideia de aceitação. E aceitação é uma palavra da psicologia que tem a ver com andar na contramão do seu desejo pirracento. Aceitar a cruz implica em dizer não para si mesmo, só que de uma forma positiva. O negar-se a si mesmo é irmão gêmeo do tomar sua cruz. Negar-se a si mesmo tem a ver com não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Tomar a cruz tem a ver com tem que isso, tem que aquilo outro. Pegou? A aceitação, gente, é uma ferramenta maravilhosa da nossa alma para fazer parar de doer coisas que não tem jeito de mudar. Por exemplo, quando você estuda luto é quando você perde algo ou alguém que é extremamente importante para você e que a sua alma te diz que você não pode viver sem aquilo ou sem aquele. A dor do luto é basicamente uma pirraça psicológica gritando: não pode, não pode, não pode, não aceito isso, isso não pode ser verdade. Como é que você trata o luto? Conduzindo a pessoa para a aceitação. Aceitar que isso que você não quer é ponto. E não é simples assim tratar o luto. Você não pode chegar para a pessoa e falar assim, tem que aceitar. Você perdeu fulano, engole, aceita. Não é assim que funciona. Os especialistas dizem que o luto tem algumas fases antes de chegar na aceitação. Normalmente, se tiver tudo funcionando bem, primeira fase do luto, logo depois que o luto acontece, a primeira fase é a negação. Você nega e não pode ser, não aconteceu, eu estou sonhando, eu vou acordar amanhã, e isso vai ter sido um sonho, um pesadelo, não aconteceu, é negação. Não é aceitação, é negação. Você nega e diz, não aconteceu. Logo na sequência da aceitação vem uma raiva, uma ira descomunal. Eu quero culpar alguém, eu quero atacar alguém, eu não aceitei, mas tiraram de mim, isso é um abuso, porque quem tem poder não me respeitou, eu não queria. Às vezes, a pessoa se dá ao ridículo de atacar o morto.
E quando eu falo do ridículo, gente, eu não estou sendo insensível com a dor do luto da pessoa. É para você entender isso racionalmente. Por exemplo, o pai foi atravessar a rua, o caminhão o atropelou, e ele morreu atropelado. E a filha de 16 anos, na beira do caixão, balança o caixão com raiva, soca o caixão e fala: por que você foi embora? Por que você me abandonou? Por que você fez isso comigo? Racionalmente, isso é ridículo. Porque ele não foi embora, ele não queria ter ido, ele não queria morrer, ele não planejou, ele não foi na frente do caminhão. Mas a dor dela, de raiva, tem que atacar alguém, tem que culpar alguém. Isso é luto. Primeira fase, negação. Segunda, raiva. Terceira, barganha. A pessoa quer negociar para não perder tudo. Eu perco, mas não vou perder tudo. Eu queria um pedaço. Tem um jeito de eu pegar uma parte. Depois da barganha, a próxima fase é a fase da depressão. A pessoa chega naquela fase assim: quer saber? Já que não pode ter isso, também não quero é nada. Não quero viver, eu estou triste, eu estou chateado, não quero porcaria nenhuma mais. Para mim, a vida acabou. Depois de algum tempo, ela percebe que a depressão está tirando o melhor da vida dela. E aí ela cai na real e fala: tá bom, eu aceito e eu vou viver a minha vida. Quando ela chega na fase da aceitação, o luto está curado. Quando Jesus diz assim: aceite a sua cruz, ele está dizendo que se você vai ser meu discípulo, tem uma conta para pagar. Para de fingir que não tem e aceita. O Jeff falou ontem da encrenca que é entre a família do pastor e a igreja. Aceita, tem uma encrenca entre sua família e a igreja. E vamos resolver essa encrenca a partir do momento que você aceita que ela existe. Não adianta você brigar com a família e falar assim: por que vocês têm uma encrenca com a igreja? Não adianta. Essa encrenca existe, aceita. Ou falar para a igreja: por que vocês têm uma encrenca com a minha família? Aceita, é assim mesmo. Aceita. Aceite sua cruz. Cruz é a conta que Jesus aceitou pagar para salvar a gente. E cruz é a conta que a gente aceitou pagar quando foi lá na frente, naquele dia, no culto de missões, que você foi lá na frente e se ajoelhou e falou: me leva, Senhor, para onde o Senhor quiser que eu aceito. E chora, não sabia a conta que tinha para pagar. Mas você aceitou naquele dia, pronto, falei. Aceitou a conta. Você aceitou ser de Deus. Agora tem uma conta para pagar. Jesus ilustra essa conta com a palavra cruz. Cruz, para Jesus, é a conta que ele tinha que pagar para salvar a gente. E ele aceitou. Não de muito bom grado, porque eu tenho que te contar. Não queria ser eu a contar. Que a gente tinha câmeras instaladas lá no Jardim do Getsemane e a gente pegou uma cena comprometedora onde Jesus estava falando assim: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Então não foi de primeirinha assim que ele aceitou, não. Falou: não queria não, Deus. Se tiver outro jeito de salvar o povo, mas ele nunca abriu mão de salvar você. Ele queria te salvar. Ele só queria que fosse uma conta mais barata. Senhor, se tiver outro jeito de salvar todo mundo, sem eu ter que beber esse cálice, eu prefiro. Mas se não tiver jeito, faça a sua vontade. E mais, as nossas câmeras pegaram ele falando isso 3 vezes. Repetiu, voltou e falou de novo. E parece que Deus falou: não tem jeito. Ou você aceita a cruz, ou esse povo não vai ser salvo. Ele falou: então tá, então eu aceito a cruz. Jesus está falando para a gente que se a gente quiser vencer a dubiedade, tem que aprender a dizer não para a gente e tem que aceitar a conta. A cruz é uma conta cara para pagar, mas você vai viver melhor se aceitar. Escuta isso. Uma pessoa de luto, fazendo uma pirraça porque ela perdeu alguém ou alguma coisa que ela não quer perder, ela se sabota, causando sofrimento e dor para ela mesma, que vai se perpetuando. E tem um período, dependendo do tamanho do luto de cada um, tem um período que o luto é normal. Tipo, perdi meu pai velhinho que ficou 6 meses de câncer. O sofrimento dos 6 meses de câncer vai amainando o luto. Quando o velhinho morre, tem quase nada de luto para resolver mais. Então, esse é um luto leve.
esse luto normalmente vai ser tratado aí em 3 meses, 4 meses. Luto leve. Perdi meu filho de 5 anos que brincava e corria na minha casa e eu achava que ele tinha a vida toda pela frente. Esse é um luto super, ultra, mega, power plus pesado. Morreu de repente num acidente. Esse luto vai durar aí 2 anos, talvez 3 anos de tratamento. Então tem tempos para cada tratamento de luto que a gente tem que respeitar. Mas, independente disso, depois de um tempo, se a pessoa não toma uma postura de aceitação, o luto dela perpetua. Por exemplo, o pai que morreu, velhinho, e que a pessoa perdeu, esse luto tem potencial de acabar em 3 meses. Mas se a pessoa resolve sustentar a pirraça e falar, coitadinho de mim, nunca mais terei meu pai faz tanta falta, ele perpetua o luto de 3 meses para 4. Para 5, para 6, para 1 ano, para 2 anos, para 10 anos. Tem gente de luto há 10 anos. E o que acontece na vida dessa pessoa que está de luto há 10 anos? Ela estragou a vida dela. Por quê? Porque ela parou de viver e está de luto, está sofrendo. Ela não se permite alegria, contentamento. Ela não permite vida para ela. Por quê? Ela perpetuou o luto. E para ela acabar com o luto, precisava de quê? Aceitação. Vive o momento da dor, doeu bastante, 3 meses chorando, chorei, perdi meu pai, fez falta, mas agora vou limpar a lágrima, vou aceitar que eu perdi e vou viver. Quem paga a conta dela se ela não aceitar o luto é ela. É disso que Jesus está falando. Seu ministério pode ser um constante luto. Você pode viver de luta a vida toda. Um coitadismo, uma autossabotagem desgraçada te impedindo de viver. Pastor, mas a minha vida é difícil. É, claro que é. Ninguém disse que era fácil. Mas você pode ser feliz na vida difícil. Eu falo disso no 1º capítulo do livro Dicas do Grande Mestre. Você define se você vai ser feliz ou infeliz. E não, eu não estou negando suas dores. As dores têm que ser tratadas para você ser feliz ou infeliz. Mas o que eu estou dizendo é que se você entra no coitadismo e não aceita que a vida é assim mesmo, é difícil. Não é fácil, mas você pode ser feliz ali no meio se você constrói isso que Jesus chama de aceitação. Aceite sua cruz. É assim mesmo. Eu queria que fosse diferente, pastor, mas não é. Eu queria ter outra vida para viver, mas não tem. A vida que você tem para viver é essa. Aceite. Aceitação tem a ver com isso. Tome sua cruz. Aceite o que você tem e para de sonhar com o que não tem. Pastor, você está falando para eu não conquistar na vida, para eu não subir, para eu não ir para o próximo nível? Não. Eu estou te falando que você vai muito melhor para o próximo nível, que você vai avançar muito mais se você resolver as pendências da sua alma que não aceita as coisas. 3 coisas para fazer. Negar-se a si mesmo, aprender a falar não para você, para esse menino pirracento que mora aí dentro. Negar-se a si mesmo. Aceitar a sua cruz. Aceitar que a vida não é um playground, um parque de diversões, que a vida é um campo de batalha, você tem de aceitar isso e cai para dentro, e guerreia, e ganha as batalhas, e vence, e é feliz ali no meio. 3ª coisa para fazer, siga-me. Jesus falou para a gente ir atrás dele. E ir atrás de Jesus significa que você não tem receitas prontas para a vida. Que é uma das coisas que complica na nossa dubiedade. A nossa dubiedade, ela deixa a gente em paz até uma hora em que a gente empata em alguma coisa e não sabe o que fazer. A vida é cheia disso. Muitas vezes, você não sabe o que fazer. E Jesus diz assim pra gente, você não precisa não saber o que fazer. Porque sabe o que a gente queria, irmão? A gente queria um mapa da estrada. Da conversão até a volta de Jesus, um mapa prontinho, todo iluminado, com os pontos de intersecção, para virar para onde, para a gente nunca ter dúvida. Mas Jesus falou assim, não tenha mapa. Eu sou o mapa. Siga-me.
E siga-me significa, viva um dia de cada vez, aceite os desafios de cada dia, e quando a coisa complicar, para tudo e pergunta, o que meu Senhor faria? No meu livro Dicas do Grande Mestre, eu recomendo que você tenha um mentor com um nível de maturidade maior que você, porque às vezes é muito complicado você perguntar o que Jesus faria. Mas é mais fácil você perguntar o que meu mentor faria nessa encruzilhada aqui. E às vezes não dá para você conhecer o mentor o suficiente para saber o que ele faria, então você chama ele e pergunta, o que eu faço? Siga-me significa que Deus não vai nos dar um mapa adiantado da estrada e que a gente vai ter que confiar nele para andar atrás dele. Eu falo disso no livro Dicas do Grande Mestre, no capítulo Problema da Religião. E eu conto lá no livro uma história de um soldado americano que recebeu uma missão. Se eu não estou enganado, foi na Guerra da Secessão Americana. Esse soldado tinha que atravessar uma floresta e para realizar uma missão do outro lado. E como ele não conhecia a região, deram para ele um índio. E falaram para o índio, você vai guiar esse soldado aqui até tal lugar. E aí o soldado começou a andar atrás do índio, e o índio vira aqui, sobe ali, pula uma árvore, entra debaixo de outra árvore, vira lá e vira. De repente, o soldado, percebendo-se perdido no meio da floresta, segurou o índio e falou assim, me fala uma coisa, eu não estou vendo um ponto de referência, eu não estou vendo nenhuma trilha, eu não estou vendo nenhuma árvore caída, eu não estou vendo nada que marca esse caminho. Você tem certeza de que você está no caminho certo? O índio virou para ele e disse, não existe caminho. Eu sou o caminho. E o índio virou para frente e continuou andando. Ou seja, se você me perder de vista, você está encrencado. Não tem caminho. Eu sou o caminho. Quando Jesus disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele estava falando disso. Ele estava falando que não existe um caminho traçado pela religião, que é o que a gente adoraria, irmãos. Toda religião pensa assim, ó, eu tenho um caminho, a religião que fala, eu tenho um caminho, eu tenho uma verdade e eu tenho uma vida, um jeito de viver para te mostrar. E Jesus disse, não, eu não estou te dando uma religião. Eu não estou te mostrando um caminho. Se você fizer isso, vai dar no céu. Se você não fizer isso, vai dar no inferno. Não. Eu estou te dando uma vida cheia de aventura para viver, onde a cada esquina você não vai saber o que fazer. Mas se você estiver comigo, você está bem. Vamos comigo. E aí a vida vai trazendo questões para a gente resolver que não estava no script, que não estava no plano, mas não tem problema, estou seguindo a Jesus. A dubiedade, a cada esquina, a cada dúvida, a cada decisão que a gente tem que tomar, a dubiedade bate de novo na porta. E ela diz, está na hora de você parar de confiar em Deus e confiar em você mesmo. Está na hora de você inventar uma nova solução, porque esses jeitos aí tá dando problema. Não era para dar problema se você está andando com Deus. Sim, era para dar problema com você andando com Deus, porque no mundo tereis aflições. E como é que eu resolvo cada aflição que aparece? Eu estou seguindo a Jesus. Siga-me, vem comigo. Pastor, eu queria muito não ter cometido aquele erro, mas agora você cometeu. Não dá para voltar atrás e não cometer. Já cometeu. O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer o que Jesus faria nessa situação. Não tem uma resposta pronta. E toda religião, irmãos, adora uma resposta pronta. Em casos de desvios dessa natureza, agir dessa forma. Em caso de desvios da outra natureza, agir dessa forma. Em casos de morte, velório por atropelamento, agir dessa forma. Não é simples, a vida é complicada, mas a gente pode seguir a Jesus. Amém. E o meu tempo acabou. Sim, acabou. Desculpa decepcionar vocês. Então, eu vou fazer uma última abordagem só para a gente fechar. Nesse texto, Jesus nos dá 3 coisas para fazer e nos dá 3 coisas para lembrar. As 3 coisas para fazer são: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas ele nos deu 3 coisas para lembrar. Lembrar, porque lembrar de certas coisas traz a gente de volta para o equilíbrio. Sabe quando você está embriagado, doido para fazer uma besteira? Embriagado. E aí você lembra de alguém ou de alguma coisa e toma fôlego e
volta para o centro. E aí você bate em você, volta, porque você está embriagado. Jesus está nos dando 3 coisas para lembrar. E as 3 coisas para lembrar estão nos versículos seguintes. Versículo 25 tem uma coisa para lembrar, versículo 26 tem outra coisa para lembrar, e versículo 27 tem outra coisa para lembrar. No versículo 25, Jesus nos diz assim: quando você estiver encrencado, quando a dubiedade bater na sua porta, lembra que quem quiser salvar a vida vai perder. Quem aceitar perder a vida vai salvar. Então, primeira coisa para lembrar: salvar a vida é perdê-la. Perder a vida é salvá-la. Lembra disso. Isso vai te salvar na hora que a dubiedade bater na sua porta. Então, de que forma isso é útil? Pensa assim: a minha luta aqui é para fazer o quê? É para me salvar. Então você está no lugar errado. Não, a minha luta aqui eu estou aceitando pagar a conta, e se tiver que morrer, eu morro. Então você está no caminho certo. Nossos instintos, eles tendem para a sobrevivência. E escuta o que eu estou te falando, na maioria das vezes, o nosso instinto, o impulso natural de eu vou me salvar, eu vou fazer uma besteira para me livrar, para me safar, isso vai dar ruim. Quase sempre vai dar ruim. Por quê? Porque nesse caminho com Jesus, salvar é perder, e perder é salvar. Quando eu me entrego na mão de Deus e falo assim: Deus, quer saber? Dane-se, se tiver que morrer, eu morro, mas eu vou ficar no seu caminho, eu não vou largar não. Mas você não está vendo que se você se entregar a Deus agora, a coisa vai complicar, você tem que fazer algum tipo de negociação. Negociação que tira Deus da minha vida? Não negocio. Mas aí o caldo vai engrossar. Que engrosse. Deus eu não largo. Na busca por salvar a sua vida, você perde ela. Na aceitação de perder a sua vida, você a salva. Por quê, gente? Porque o que nos salva na hora da dubiedade é um milagre de Deus. Eu repito essa frase constantemente. Fulano, e repito essa frase constantemente para pastores. Essa semana eu repeti ela para um. Fulano, para de procurar a solução. Você está encrencado. Falei isso para uma pessoa. Você está encrencado. O negócio deu ruim e vai te afundar. Você só tem uma chance de sair dessa bem, se Deus fizer um milagre. Você não pode fazer nada para te salvar. Então, aceita que você está encrencado, porque o que você faz para tentar te salvar só está te empurrando ainda mais para o buraco. É isso que Jesus quer dizer quando ele disse: salvar é perder, e perder é salvar. Porque quando eu aceito perder e me entrego na mão de Deus e falo: Deus, pode agir. E se tiver que me matar, morrer na sua mão é lucro. Mas eu vou morrer na sua mão. Eu vou sofrer na sua mão. Eu vou fazer o que tiver que fazer na sua mão. Te largar, isso não é uma opção para mim. Aí Deus faz um milagre. E sei lá que milagre ele vai fazer, ele nunca conta pra gente. Porque ele quer que a gente confie, então ele não conta. Mas, gente, eu estou andando com Deus desde os meus 10 anos. Sempre dá certo. Sempre. Ele faz de um jeito que no final dá certo. A gente só precisa segurar a onda da alma e manter a paciência até ele fazer, porque até ele fazer a angústia atrás de angústia na alma, porque a alma não consegue ver o que ele vai fazer e fica procurando um jeito. Cadê o jeito? Cadê o jeito? Cadê o jeito? Deixa dar ruim e confia em Deus. Então, primeira coisa para lembrar é essa: salvar é perder, perder é salvar. Segunda coisa para lembrar: de que adiantará uma pessoa, versículo 26, ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou seja, depois que você tiver perdido a sua alma e que ela estiver no inferno, você vai dar o quê em troca da sua alma? Essa é a segunda coisa para lembrar, que vai te frear. Se você perder sua alma, se a sua salvação for perdida, se o seu relacionamento com Deus acabar e você for parar no inferno, tudo isso que você está barganhando, negociando, tudo isso que você está com medo de perder, vai ser suficiente para pagar a conta da alma que você está negociando? E a resposta, claro, porque essa é uma pergunta retórica, é um sonoro não.
Então, você não acha que é melhor mandar a dubiedade para os quintos dos infernos, porque você está colocando em risco sua relação com o divino? Essa é a segunda coisa para lembrar, e dispensa comentários. E, na verdade, eu tinha comentários, mas eu não vou fazer porque o meu tempo acabou. Terceira coisa para lembrar, versículo 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Quando a retribuição vai chegar? Quando o Filho do Homem vier na glória de seu Pai e com seus santos anjos, então, naquela época, sua retribuição vai chegar. A terceira coisa para lembrar é que nada do que você acha que é prêmio ou é castigo está correto. Não tem prêmio e não tem castigo aqui. Aqui é só causa e consequência. Causa e consequência. Prêmio e castigo é depois. Por que isso é importante na dubiedade? Porque a dubiedade adora jogar na cara da gente que fulano foi premiado e a gente foi castigado. Ou a gente foi premiado e o fulano foi castigado. E aí a gente faz pirracinha e grita: eu quero meu prêmio, porque fulano já ganhou dele. Deus, fulano, nem te leva a sério. E ele ganhou um carro novo. E eu, que faço tudo direito, que boto minha vida no altar, tenho que ficar com esse carrinho velho de 10 anos atrás. Onde está a justiça, Senhor? E Deus fala: eu não sei do que você está falando. Não chegou o seu prêmio ainda. O prêmio é só no final. Então, por que fulano tem e eu não tenho? Tudo que chegar na sua mão nessa vida, de bens, de conhecimento, de posição, de poderes, de tudo que você pode nomear como poder, é apenas Deus te dando ferramentas para cumprir o plano dele na terra. Isso fica muito claro quando você lê a parábola dos talentos em Mateus capítulo 25. Quando Jesus conta a parábola dos talentos, ele diz que um homem deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para outro. Cada um recebeu de acordo com sua capacidade de administrar. Mas o cara que tinha 1 talento se comparou com o que tinha 2 e com o que tinha 5. E ele ficou magoado porque não me deu 5. Então não me ama. Então eu não sou digno. Então eu não sou importante. E se eu não sou importante, não vou trabalhar feito escravo para aquele Zé Mané também não. Final das contas, devolveu 1 talento de volta e foi lançado no lago de fogo para sofrer e ranger de dentes. Por que aquele garoto, cara de pau, não negociou 1 talento dele? Gente, não se engana não, 1 talento era dinheiro pra caramba naquela época. Muita grana. Por que ele não negociou o talento? Porque ele achou que o senhor dele estava premiando. E aí ele pensou assim, ele deu 5 talentos de prêmio para fulano, que eu nunca vejo ele trabalhando. Deu 2 talentos para Beltrano, que eu nunca vejo ele trabalhando. E para mim, que trabalho muito, que luto, ele me deu 1 talento. Eu merecia mais. Se ele fosse discutir isso com o seu senhor, se não tivesse se amargurado e ido para o canto, sabe o que o senhor dele ia dizer para ele? Sim, filho, você merece muito mais. E eu vou te dar o que você merece. Mas no dia do prêmio, agora não é dia do prêmio. Agora é dia de ferramenta. E você é tão bom que você só precisa de 1 talento. Você não precisa de tanta ferramenta assim. Com essa ferramenta você vai dar conta. Vai lá e faz. E o prêmio é só no final. Mas ele não foi ao dono reclamar e falar e abrir o coração. Em vez disso, ele foi para o canto, choramingar, ficar com raiva, se encher.
Porque ele achou que estava sendo premiado. Ele não estava sendo premiado, ele estava ganhando ferramenta para trabalhar. A ideia é, vai lá e multiplica isso aqui, porque eu estou indo ali pegar o governo em Roma. Quando eu voltar, eu vou precisar de todos esses bens para estabelecer meu governo. Então, quando eu chegar, tenha multiplicado isso. Você está trabalhando comigo, é sua missão. Sabe, quando Jesus diz assim, quando o Filho do Homem voltar com os seus anjos, com o seu Pai, então ele vai retribuir conforme as suas obras. Então registra isso. Suas obras não estão sendo premiadas agora e nem castigadas. Castigo e prêmio é só no final. Agora, se Deus te der um carro novo, é ferramenta. Se Deus te der dinheiro, é ferramenta. Se Deus te der influência, é ferramenta. Se Deus te der 1 milhão de seguidores nas redes sociais, ou 1 bilhão de seguidores nas redes sociais, que está todo mundo se achando porque tem seguidores, então não é prêmio. E aí tem gente fazendo jejum e oração e clamando, Senhor, me dá 100 mil seguidores, me dá 100 mil seguidores. Senhor, o Senhor deu para aquela pessoa que não vale nada, que é uma pessoa incapaz, o Senhor deu seguidores para dar para mim, Senhor. E aí Deus não dá, ele fala, Deus não me ama, porque se ele valorizasse, ele me daria. Então não tem prêmio agora. Não tem. Prêmio é só lá no final. E registra isso. Tudo que Deus te dá, de dinheiro a influência na internet, é ferramenta para cumprir a missão. Vai lá e cumpre a missão. E no final, a gente negocia seu prêmio. Porque prêmio é só lá no final. Mas também castigo não é agora. O castigo também é lá no final. Pastor, mas o fulano, tadinho, está sendo castigado. É só lei da semeadora. Só. Lei da semeadora. Não tem prêmio nem castigo. Agora, ele plantou um pé de espinheiro. Queria colher o quê? Não, eu plantei um pé de espinheiro, mas eu queria colher maçã. Desculpa, não é assim que funciona. Mas isso não é Deus te castigando, não. Não. O resultado é só lá no final. Se você se lembrar disso, a dubiedade vai te perder de vista. Me perdoem porque eu deixei passar da hora. Eu queria fechar orando com você pelos próximos dias, porque você já entendeu que a dubiedade vai bater na sua porta domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda. A dubiedade vai bater. Você é de Deus, você ama Jesus, você escolheu a Deus, mas a dubiedade está aí. Você é capaz de ser trombeta de Deus e bradar na terra. E você é capaz de ser trombeta do diabo e bradar na terra e matar um monte de gente. Você é capaz disso. Você é capaz de, no mesmo microfone, derramar vida e levantar pessoas. E você é capaz de, no mesmo microfone, liberar morte e matar a igreja. A dubiedade está aí. Cai quem quer. Ah, não, era o golpe, né? Que está aí, cai quem quer. Desculpa. Fique de pé. O Espírito de Deus te convida a parar de fingir que você não viu sua dubiedade e a olhar ela nos olhos. O Espírito de Deus te convida a parar de negar o mal que mora em você e a encarar ele. O Espírito de Deus te convida a parar de culpar os outros pelo mal que mora em você e a aceitar a responsabilidade. Não é responsabilidade de ninguém. É sua. O Espírito de Deus te convida a acreditar que você é de Deus, que você nasceu de novo, que você foi escolhido por Deus, que Deus confiou em você, que Deus te entregou uma missão, apesar da dubiedade. Deus não se enganou quando Ele te entregou a missão.
Assim como ele não se enganou quando ele entregou a missão para Moisés, para Arão, para Davi, ele não se enganou. Não, Deus não estava informado, ele não sabia da minha dubiedade. Eu escondi tão bem que Deus não viu, por isso Deus me chamou. Não. Se tem uma pessoa de quem você não esconde nada, é de Deus. Você nem construiu o pensamento ainda, porque você vai ter que construir o pensamento e depois falar para eu saber o que você está pensando. Mas o salmista, no Salmo 139, diz que você nem construiu o pensamento ainda, ele já sabe todo o seu pensamento, toda a sua fala no próximo discurso inteiro. Então, você não esconde nada dele. Então, se ele sabe da sua dubiedade, por que ele te escolheu? Porque para Deus, sua dubiedade não te define. Não é quem você é. Para Deus, é o que Ele falou de você, o chamado dele para você é que te define. Então a hora agora é de olhar para essa pessoa chamada por Deus que você é. É olhar para essa missão que Deus te entregou, para o conjunto enorme de ferramentas que Ele colocou na sua mão. E parar de chamar a ferramenta de prêmio, parar de achar que a ferramenta te dá valor, porque o que te dá valor é o prêmio. O prêmio diz, você é bom, por isso foi premiado. Ferramenta não. Ferramenta só te diz o tamanho da missão que você tem que cumprir, porque quanto maior é a ferramenta, quanto mais poderosa é a ferramenta que Deus te der, significa que o que Deus espera de você é maior. Só isso. Sua ferramenta não melhora você, nem piora você, não te premia. Sua ferramenta só te diz, você tem uma missão grande pela frente, porque a ferramenta é grande. Só isso. O prêmio vai chegar. Então tá na hora agora de dizer para Deus, Deus, eu sei que o Senhor me chamou e eu aceito o meu chamado. E eu não vou fingir que não estou vendo a dubiedade gritando aqui dentro. Mas ela não vai me parar. Não vai. Porque eu vou negar a mim mesmo. Porque eu vou aceitar a cruz que me foi imposta. E eu vou seguir o Senhor na grande aventura da vida. Na grande aventura do ministério. Na aventura de viver um dia de cada vez e resolver o problema na hora que ele aparecer e não antes dele chegar. Deus falou com você. Dá uma resposta para ele. Deus falou com você. Dá uma resposta para ele. Deus de Abraão, eis aqui o teu exército. Soldados, guerreiros e guerreiras, homens que o Senhor escolheu a dedo, mulheres que o Senhor escolheu a dedo, gente que o Senhor chamou pelo nome, feridos, machucados, indefesos, enfraquecidos pela dubiedade, mas homens e mulheres de Deus, eis aqui, prontos para a missão, cada um num lugar estratégico colocado especificamente ali, para influenciar a partir daquele ponto e cumprir um plano que o Senhor deu a eles. Hoje eu clamo por cada um de nós, em nome de Jesus, faz cumprir em nós a sua vontade, porque a gente aceitou o chamado, aceitou as escuras, a gente aceitou o chamado num tempo em que não havia malícia e que a gente não entendia exatamente para que o Senhor nos chamou, mas agora faz um pouco mais de sentido. Agora faz um pouco mais de sentido a conta a pagar e nós ainda estamos aqui.
ainda aceitamos a missão, ainda aceitamos o chamado, e o clamor é para que o Senhor faça em nós o que estava no plano, em nome de Jesus. O Espírito de Deus se manifesta para renovar a unção do seu chamado. O Espírito de Deus se manifesta para renovar as ferramentas do seu chamado. O Espírito de Deus se manifesta para curar as feridas da dubiedade na sua alma e te enviar de novo hoje. Hoje, o Espírito de Deus te põe no caminho de novo e diz: vai! O Espírito de Deus te coloca no caminho de novo. E hoje Ele te lembra qual é a sua missão no mundo. E Ele te diz: vai! 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 Hoje Ele te comissiona de novo. Ele te envia de novo. Ele te assume de novo. Ele coloca as asas dele sobre você de novo. E de novo Ele te diz: vai, 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 vai. Assim como o Senhor Jesus me enviou, eu envio você. Receba o Espírito Santo. Jesus disse isso aos discípulos e soprou sobre eles. E eu digo isso a você e sopro sobre você. Assim como o Senhor Jesus me enviou, eu envio você. Receba o Espírito Santo. Eu sopro sobre a sua vida da unção. Eu compartilho com você da unção, para você ir e cumprir o plano e fazer o que Ele mandou, em nome de Jesus. Vai, vai, vai. Ele renova a sua unção para você ir. Eu te abençoo com prosperidade, saúde, riqueza, alegria, contentamento. Eu te abençoo com comunicação saudável nos seus relacionamentos. E que tudo que você colocar as mãos seja bem sucedido.